foi o homem mais forte que o culturismo alguma vez conheceu. Levantava pesos que pareciam impossíveis. Fazia agachamentos com mais de 350 quilos. Remava com peso que muitos nem sequer conseguiam tirar do chão. Durante anos, parecia invencível. Ele era uma força da natureza, um monstro, um semideus. Mas hoje, Ronnie Coleman já não corre, já não salta. E até caminhar pode ser uma luta para ele. Mesmo assim, se lhe perguntar se arrepende de alguma coisa, a resposta dele continua de ser a mesma. Não. Voltava a fazer tudo outra vez. Esta é a história de um homem que mudou o culturismo para sempre. A história do Ronnie Coleman. Eu sou o gajo do ginásio, bem-vindos ao canal. Bora lá redescobrir junto a lenda que era ele. I don't bleed red, I bleed. Ronald Dean Coleman nasceu o 13 de maio de 1964, em Monroe, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos imaginam, Ronnie não nasceu numa família rica, nem teve uma infância perfeita. Cresceu numa família humilde, numa época em que a vida não oferecia muitas facilidades. Mas havia uma coisa que já se destacava desde cedo, era o seu tamanho. O gajo era bué alto, já de jovem, mas também a sua força e a sua capacidade atlética. Na escola, destacou-se rapidamente nos desportos, principalmente no futebol americano. O Ronnie era rápido, explosivo e extremamente forte para a idade que ele tinha nessa altura. Mas, naquela época, o culturismo ainda estava longe dos seus planos. Depois de terminar os estudos, Ronnie licenciou-se em contabilidade na Grambling State University. Sim, o homem que viria a tornar-se o maior culturista de todos os tempos era contabilista de formação. Mas encontrar trabalho na área revelou-se mais complicado do que ele imaginava. Depois de vários empregos temporários, acabou por entrar para a polícia de Arlington, no Texas. Foi aí que a vida dele começou a mudar. Porque, apesar de ser um homem forte, Ronnie ainda não tinha o físico monstruoso que o tornaria famoso. Tudo mudou quando entrou numa sala de musculação chamada Metroflex Gym. E era uma sala lendária. É esse tipo de ginásio incrível que já são demasiados raros hoje em dia. Ferro velho, barulhento, sem máquinas modernas e mais que tudo sem influencers a filmarem cada repetição. Era ferro puro, suor e dor. O dono da sala, Brian Dobson, ficou imediatamente impressionado com o potencial físico do Ronnie. Tão impressionado que lhe fez uma proposta. Treinar gratuitamente em troca de participar numa competição de culturismo. E o Ronnie aceitou. E, segundo ele, foi uma das melhores decisões da sua vida. Em 1990 participou no Mr. Texas e venceu, logo à primeira tentativa. Mas aquilo era apenas um começo, porque, apesar da vitória, Ronnie ainda estava longe do físico que o tornaria uma lenda. Durante vários anos continuou a trabalhar como polícia. Sim. Enquanto muitos atletas profissionais viviam exclusivamente do culturismo, Ronnie passava as horas a patrulhar nas ruas. E depois lá ia ele a treinar, horas e horas. Dia após dias, sem faltar um dia, sem desculpas. E mais que tudo, sem redes sociais para mostrar o progresso. Apenas trabalho. E muito trabalho, bro. Foi precisamente nessa época que começou a construir aquilo que viria a tornar-se uma das carreiras mais impressionantes da história do culturismo. Porque o físico dele era incrível, quase irreal. Uma combinação genética absurda. Com ossos largos, cintura relativamente estreita e músculos gigantescos. O gajo tinha uma capacidade de recuperação fora do normal. E o mais estupefiante era a força que parecia não ter limites. Que até podia assustar qualquer strongman profissional ainda hoje. E de aí, pouco a pouco, começou a subir no circuito profissional. Competição após competição e ano após ano, até chegar finalmente ao topo do mundo. Mas o topo do mundo já tinha dono nesse tempo. Um homem chamado Dorian Yates tinha dominado os anos 90. E muitos acreditavam que seria impossível alguém elevar ainda mais o nível do culturismo. Estavam enganados, porque o Ronnie Coleman estava prestes a mudar tudo.
Quando finalmente chegou o momento do Ronnie subir ao palco, o culturismo nunca mais voltou a ser o mesmo. Em 1998, o Ronnie Coleman conseguiu aquilo que parecia impossível. Venceu o Mr. Olympia, a competição mais prestigiada do culturismo mundial. E ele não venceu por sorte. E não venceu porque os outros tinham um mau dia. Venceu porque apresentou um físico que parecia sair de outro planeta. Uma massa muscular maluca. Uma densidade diabólica. E nem falemos do volume do brother. Foi nesse momento que começou uma das maiores dominações da história do desporto. De 1998 a 2005, o Ronnie ganhou 8 títulos consecutivos do Mr. Olympia. 8, caralho. Ainda hoje, apenas o Lee Haney conseguiu igualar esse número. Durante esses anos, Ronnie Coleman deixou de ser apenas um culturista. Transformou-se numa lenda viva. Os seus vídeos de treino começaram a circular por todo o mundo. E quem os via pela primeira vez sempre tinha a mesma reação. Se calhar até tu, que me estás a ver agora. Todos dissemos a mesma coisa, não foi assim? Será que este gajo não tem limites? Enquanto muitos culturistas pensavam que treinavam pesado, o Ronnie treinava como se estivesse possuído. Eram agachamentos com mais de 350 kg. Era peso morto com mais de 360 kg. Era leg press carregada com montanhas de discos. Eram halteres gigantes cheios de ferro enferrujado. O gajo era um personagem de filmes mesmo. E o mais impressionante, fazia tudo isso com um sorriso na cara. Ou melhor, com gritos. Quem ainda não conhece os gritos do Ronnie? Esses gritos lendários que ainda muitos hoje ainda repetem no ginásio. O Ronnie representava algo que ia muito mais além do culturismo. Ele representava uma mentalidade. A ideia de ultrapassar limites. A ideia de trabalhar mais que os outros e nunca procurar desculpas. Mas enquanto os fãs viam apenas a glória, o corpo começava lentamente a pagar a fatura. Porque o corpo humano tem limites. Assim sejas o Ronnie Coleman. Ao longo dos anos começaram a surgir lesões. Dores nas costas, problemas nos discos invertebrais, compressões nervosas, desgastes articulares. Tudo aquilo que normalmente acontece quando alguém leva o corpo ao extremo durante décadas. Mas ainda assim o rei Ronnie continuou, competição após competição, a defender a coroa. E em 2006 perdeu finalmente o título contra o Jay Cutler. Eles tinham uma rivalidade histórica e o Jay era excelente, mas Ronnie continuava a ser o Ronnie. E mesmo já longe do auge, continuava a impressionar o mundo inteiro. No entanto, os problemas físicos agravavam-se, e agravavam-se muito. Nos anos seguintes, começou uma verdadeira batalha, e já não era contra os outros culturistas, mas contra o próprio corpo. Vieram as cirurgias, 1, 2, 3, 4, depois mais, e mais, até ultrapassar uma dezena de operações. E algumas delas eram extremamente invasivas. Parafusos, placas, fusões vertebrais, vários procedimentos complexos que tentavam corrigir décadas de desgastes acumulados. Infelizmente, nem todas correram como esperado. Em várias entrevistas, Ronnie admitiu que algumas decisões medicais não tiveram os resultados desejados. E pouco a pouco, aquele homem que levantava pesos impossíveis começou a perder algo que a maioria das pessoas consideram garantido: a capacidade de caminhar normalmente. Hoje, o Ronnie Coleman desloca-se frequentemente com auxílio. À rasca, com um par de muletas. O rei já não pode caminhar sozinho. Ainda hoje as dores continuam presentes. A mobilidade dele nunca vai ser a mesma. E ver as imagens atuais dele pode ser um choque para quem apenas conheceu o campeão dos anos 2000. Mas aqui está a parte mais impressionante desta história. O Ronnie nunca se transformou numa pessoa amarga. Não vive preso ao seu passado. Não passa os dias a lamentar-se. Muito pelo contrário. Ele continua a sorrir, continua a inspirar pessoas, continua a aparecer em ginásios. Continua a treinar dentro das suas possibilidades. E
Quando alguém lhe pergunta se não se arrepende, a resposta dele continua praticamente igual: não. Para Ronnie Coleman, a vida foi vivida exatamente da forma que ele queria. E mesmo pagando um preço enorme, considera que valeu a pena. Mas agora pergunto-te a ti, será que todos nós devemos seguir esse exemplo? Obviamente, a resposta é não. E é aqui que eu quero deixar uma mensagem importante. A sua disciplina e a sua determinação são inspiradoras. Mas os seus treinos não são um manual de instruções para a pessoa comum. A maioria de nós não vamos a competir no Mr. Olympia ou a viver do culturismo. A maioria de nós apenas queremos ser mais saudáveis, mais fortes, mais confiantes ou simplesmente mais felizes. E para isso não precisamos de agachar com 350 kg. Não precisamos destruir o corpo. Não precisamos de copiar tudo o que vemos nas redes sociais. Treinar bem não é treinar de forma suicida. Treinar bem é treinar com inteligência, com técnica, progressão e com segurança. Podes aprender com as lendas, inspira-te nelas, mas não tentes ser elas, porque existe apenas um Ronnie Coleman e provavelmente nunca existirá outro igual. Obrigado por assistir-se e ouvir-me até ao fim. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve ao canal e partilha com alguém que admira esta lenda do culturismo. Diz aí nos comentários qual outro prodígio da musculação gostavas de ver aparecer nesta série. Eu sou o gajo do ginásio e vejo-te no próximo vídeo. Um abraço, meu amigo.